Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E é uma alegria imensa ter você conosco para mergulharmos nas profundezas da Palavra de Deus e na riqueza da teologia histórica, da teologia reformada, puritana. Hoje, o nosso estudo se debruçará sobre uma passagem poderosa e consoladora das Escrituras Sagradas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9, nos versículos 11 e 12. Salmo capítulo 9, versículo 11 e 12. O texto sagrado, na versão Almeida Revista Atualizada, nos diz o seguinte. Já abriu sua Bíblia? Leia comigo. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que exige o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nunca nos falte, Senhor, a tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não permita que nenhuma heresia ou falso ensino seja aqui proferido por nós, nem aprendido por nenhum de nós. Toma conta, Senhor, de todo o teu povo e leva a nossa mente cativa à tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, este é o Salmo de número 9, nos seus versículos 11 e 12, como eu acabei de falar para os irmãos e para as irmãs. Nestes versos, nós encontramos um chamado vibrante à inspiração, mas também uma promessa solene da justiça de Deus e do seu cuidado inesgotável para com seu povo sofredor. Vamos dividir o nosso estudo de hoje em 3 partes. Eu quero falar sobre o chamado ao louvor, sobre a inquisição pelo sangue e, por fim, o clamor dos aflitos. Então, são estas as 3 partes que nós iremos falar hoje. Primeira parte 1, o chamado ao louvor e a habitação de Deus. Observem o versículo 11. O salmista Davi, tendo ele próprio louvado a Deus, agora ele convoca e convida outras pessoas a fazerem o mesmo. Nesse diapasão, o renomado comentarista puritano inglês Matthew Henry, ele nos lembra que aqueles que creem que Deus deve ser grandemente louvado, não apenas querem fazer isso melhor por si mesmos, mas eles desejam também que outros se juntem a eles nessa obra maravilhosa. Davi lhe clama: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, Sião era o local onde a presença especial e graciosa de Deus habitava, pois era ali que estava a Arca da Aliança naquele tempo. Matthew Henry, ele nos ensina algo maravilhoso aqui. Assim como a residência especial da glória de Deus está no céu, a residência especial da sua graça está em sua igreja, da qual Sião era um tipo. É na congregação que ele encontra o seu povo com as suas promessas. E é lá que ele espera que seu povo o encontre com louvores e com serviços. Meus amados, em todos os nossos louvores, convidamos ter os olhos voltados para Deus, como aquele que habita em Sião, presente de maneira especial nas assembleias do seu povo, como um verdadeiro protetor seu. Mas observe que este louvor não deve ficar restrito. O texto diz: proclamai entre os povos os seus feitos. O teólogo puritano inglês Matthew Poole nos explica que isso significa declarar os feitos de Deus às nações pagãs, para que eles também possam ser levados ao conhecimento e ao estímulo do Deus verdadeiro. Davi
Davi ordena aos seus próprios súditos que façam isso para a honra de Deus, bem como ele convida os seus vizinhos a cantarem louvores, não aos falsos deuses, mas a Yahvé, ao Deus de Israel. Perceba, os comentaristas Jamieson, Fawcett e Brown, que são teólogos reformados, eles deixam claro que isso inclui assassinatos e todas as opressões sofridas pelo seu povo. Matthew Poole acrescenta que se refere ao derramamento de sangue ou assassinato dos santos e inocentes de Deus. Meus irmãos, Matthew Poole nos alerta que, muito embora Deus ele possa parecer fechar os olhos ou ser conivente com essa maldade por um certo tempo, ele certamente chamará os autores dessas obras perversas a prestarem contas severas e os punirá. Deus lembra-se deles. Quando Deus vem fazer inquisição pelo sangue através de seus juízos na terra, ele se lembra de cada gota de sangue inocente que foi derramada e fará retornar 7 vezes sobre a cabeça dos sedentos de sangue. Haverá um dia em que Deus descobrirá o que foi derramado secretamente e vingará o que foi derramado injustamente. Naquele dia, ficará evidente, meu amigo, minha amiga, o quão precioso é o sangue do povo de Deus para ele, quando todas as contas deverão ser prestadas. O grande puritano Thomas Brooks nos deixou uma exortação também tremenda sobre este tema. Ele diz assim: ó perseguidores, há um tempo vindouro quando Deus investigará rigorosamente os responsáveis pelo sangue de Hooper, de Bradford, de Latimer, de Taylor, de Hoadley. Esses homens foram mártires que deram suas vidas pela fé. Brooks continua dizendo que haverá um tempo em que Deus inquirirá aqueles que silenciaram, suspenderam, aprisionaram e baniram tantos ministros seus. Ministros que ardiam de amor, que resplandeciam a luz e que estavam a gastar seus recursos para que pecadores fossem salvos e Cristo fosse glorificado. O Senhor tratará os perseguidores da mesma forma como eles trataram seu povo. Da mesma forma, o escritor Edward Marbury fala sobre a vox sanguinis, a voz do sangue. Ele pergunta assim: o que fez o ouvido acaso não ouvirá? Marbury nos lembra que foi essa vox sanguinis, clamando de uma terra repleta de crueldade, que cobriu o mundo antigo com águas no dilúvio. Os céus ouviram a terra, e as janelas do céu se abriram para deixar o julgamento e a vingança caírem sobre ela. Que podemos ter o temor do Senhor, pois Ele é o justo juiz. Na nossa parte 3, eu quero falar sobre o clamor dos aflitos e o poder da oração. Finalmente, nós chegamos à segunda parte do versículo 12, que nos traz um consolo inestimável aqui. Diz assim: e não se esquece do clamor dos aflitos. Quem são esses aflitos? Matthew Poole diz que são os humildes, os mansos, que investem e buscam a Deus. São aqueles que não podem e não querem vingar a si mesmos, mas que entregam a sua causa ao Senhor Deus, aquele a quem pertence a vingança. Matthew Henry escreve que Deus não esquece o clamor dos humildes, nem o clamor do sangue deles, nem o clamor de suas orações. Ambos estão selados entre os tesouros divinos. E já que falamos das nossas orações e clamores, eu quero encerrar esta nossa aula de hoje
refletindo sobre a importância da oração em meio à aflição. Um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo, descreveu a oração com palavras majestosas. Ele disse que a oração é um porto para o náufrago, uma âncora para aqueles que estão afundando nas ondas e um cajado para os membros que cambaleiam. A oração, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, é uma mina de joias para o pobre, um medicamento para as doenças e um guardião para a saúde. A oração garante a permanência de nossas vitórias e dissipa as nuvens de nossas calamidades. João Crisóstomo a chama de conquistadora infatigável das angústias humanas. O firme fundamento da felicidade e a fonte de alegria eterna. Ouça bem esta conclusão de João Crisóstomo. O homem que verdadeiramente pode orar, ainda que esteja definindo em extrema miséria, é mais rico do que ao seu redor. Em contrapartida, aquele que nunca dobrou os seus joelhos, mesmo que se assente como monarca de todas as nações, é dentre todos os homens o mais necessitado. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que o Senhor nos conceda a graça de sermos um povo de oração. Se você está aflito, lembre-se, Deus não se esquece do seu clamor. Se você sofre injustiças, saiba que Ele é o Deus que faz a inquisição pelo sangue e traz o justo juízo. E diante de tudo isso, que a nossa resposta seja do versículo 11, cantar louvores ao Senhor que habita em Sião e proclamar os seus grandes feitos. Que Deus abençoe rica e poderosamente a nossa vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Ministério 5 Solas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que precisam ouvi-lo. Até a nossa próxima aula. Fiquem na graça, na misericórdia e na paz do nosso Deus triuno. Deus nos abençoe.